Olá pessoal, bem-vindo aí mais uma vez ao canal Psicoanálise aí. Pessoal, vou comentar um vídeo agora aqui que vai ser traumático, vai ser muito polêmico. Eu acredito que muitos até vão ficar meio pé da vida comigo, né? Porque na verdade eu não pensei muito e não fico pensando longamente para resolver fazer um vídeo, estudar todas as vertentes, todos os desdobramentos de certas ideias, porque senão você perde muito tempo, né? Então eu vou fazer um vídeo meio que provocativo, né? E para vocês que assistirem, vocês vão pensar, vão ver novas gamas assim que estariam ligado ao que eu vou falar. E aí eu peço que vocês colaborem, né? Comentando alguma coisa assim para que eu possa fazer outros vídeos, complementar. Porque aqui eu tenho que falar bem curto, bem conciso, né? Então não vou ter tempo de me alongar muito, a coisa vai ficar meio cortada, meio truncada, né? Mas a coisa é problemática. Eu vou comentar um vídeo agora aqui de um canal de um rapaz chamado Igor Pereira. O título do vídeo dele é Por Isso que o Mundo Está uma Desgraça. E o tema do vídeo dele é o seguinte, ele fala de um livro que chama A Cultura do Narcisismo, um livro que foi lançado em 79, né, pelo historiador americano Christopher Last, deve ser isso, né, o nome dele mais ou menos. E ele faz uma análise assim, meio mais que filosófica, sociológica, né, e vamos dizer assim, financeira, né, vamos dizer assim, do narcisismo dentro desse âmbito social. Tá? Essa é a grande novidade, você vê, para os anos 80, vamos arredondar, para os anos 80, um livro desse já estava apontando, já dando assim, mostrando um rabinho do que é que estaria por vir, né, no futuro, que é o que está acontecendo hoje. Né? Em 80, esse livro já apontou para isso, numa forma assim, mais sociológica, né? Freud já tinha escrito sobre o narcisismo, que ele foi pioneiro assim, com a obra dele, né? A introdução, né, ao narcisismo, certo? E resumindo, desde Freud até essa obra aqui, ninguém deu muita importância a esse tema, ninguém levantou a bola, ninguém deu um foco, né, não jogou holofote no narcisismo. E por que será, né? Essa que é uma pergunta que eu quero que vocês pensem. Por que todo mundo correu, todo mundo, como diz assim, praticamente passou um pano sobre o narcisismo? Até mesmo Freud, né? Vamos ser honestos. Eu admiro muito Freud, né? Vamos dizer assim, que ele seria meu ídolo mais próximo, mas eu sinto assim que ele não teve condições, é lógico, na época dele de abraçar e desenvolver todo esse aspecto do narcisismo, porque era uma coisa muito pesada. Até mesmo Freud, até mesmo o grande criador da psicanálise ficou meio que, não vou dizer que se acovardou, mas era uma missão muito, vamos dizer assim, penosa para lidar com o narcisismo. Tanto é que ele fez uma introdução e praticamente meio que abandonou o tema. Né? E de lá para cá, poucos se atreveram a chegar a pegar de novo o tema e colocar nos holofotes e defender essa bandeira. Até agora, né, recentemente, que está tendo um pessoal que está levantando uma vertente, mas eles falam do quê? Novamente, meia boca. Meia boca por quê? Porque eles apontam só mais o narcisismo patológico, o narcisismo doentio, que é o quê? Na R4. Tá? Então eles estão falando novamente ainda de uma porção do narcisismo. Freud falou de um geral, uma introdução, como fala, um panorama. Olha, existe uma situação, não vou ficar repetindo que já está careca todo mundo saber, né? De onde saiu o conceito, né? Isso aí vocês acham fácil na internet. Então, resumidamente, Freud apontou para algo assim que ele achou uma coisa pesada, né? E olhou e falou, olha, eu não vou mexer muito com isso, porque a coisa aí tem pano para manga. E deixou ali, jogou para debaixo do tapete. Dali para cá, todo mundo fez de conta que não viu, evitou o tema. Né? Até que agora começaram a pegar um pouquinho ali, puxaram um pouquinho, levantaram o tapete e estão dando uma olhadinha de leve no narcisismo patológico, né? Porque já virou epidemia, a coisa está crescendo, então não tem como esconder mais. Só que eles estão o quê? Falando na R4 ainda. Ainda tem que falar muito no narcisismo R3, falar muito no narcisismo R2. É coisa que, modéstia à parte, só eu falo até o momento. Por quê? Porque para você poder pegar o narcisismo de uma forma geral, completa, você tem que entender bem, entender praticamente da mente, porque tudo isso acontece no âmbito mental, né? Porque o narcisismo vamos dizer assim, é uma consequência das forças assim psíquicas na mente, né? No caso a libido, né? Como Freud colocou, na energia libidinal, certo? Do ego, né? Que movimenta ali as representações, os afetos no inconsciente. Para não ficar muito demorado aí, né? Eu vou dar uma palhinha para vocês dizendo o quê? O grande problema hoje é o narcisismo, que ele está sendo, vamos dizer assim, usado como ferramenta mestra, né?
do capitalismo selvagem. Quando eu falo isso, teve alguns colegas que já comentou no canal, achando até meio ruim, que eu fico sempre falando do capitalismo. Por quê? Porque o mundo, ele não acontece as coisas por acaso. O mundo não funciona assim, a Deus dará. Existe um comando, existe um controle. Assim como uma casa. Uma casa, se não é o homem que manda, é a mulher que manda. Alguém manda. Se o homem não manda, se a mulher não manda, se os pais não mandam, o filho vai mandar. Não existe uma instituição, uma empresa. Uma empresa tem que ter um gerente, tem que ter um dono que vai mandar na situação. A coisa não vai acontecer assim, a Deus dará. Acontece isso aqui hoje assim, amanhã do outro jeito. Não. Existe uma regra, existem normas. Então o mundo tem normas, tem regras. Só que é decidida por um pequeno grupo. Um pequeno grupo que tem um poder violento. Poder principalmente de capital e de influência. Né? Poder midiático, vamos dizer assim. Né? Então é isso que hoje, vamos dizer assim, periga cada vez vazar mais. Vai chegar uma hora que não tem mais como esconder. Né? E é isso que está acontecendo. Então, só para eu desenhar, né, porque eu já dei o toque para vocês, né, esse livro aqui é emblemático, dos anos 80, já apontava para algo que hoje está explodindo, né, que era a cultura do narcisismo. Hoje nós vivemos dentro dessa cultura do narcisismo. Então, o que acontece? O capitalismo, como eu sempre falo para vocês, né, ele pegou o narcisismo, que é uma situação assim, quando se começa a olhar, você detecta muito fácil o narcisismo aqui polarizado na R4. Por quê? Ele está muito ligado àquela ideia da pessoa egoísta, aquela pessoa assim que é muito petulante, é uma pessoa assim muito exibida. Então o R4, o narcisismo R4, ele salta aos olhos. Não precisa a pessoa estudar, ser nenhum grande intelectual letrado para perceber que numa relação narcisista na R4, o que acontece é uma relação meio que doentia, porque a pessoa que está aqui, ela sempre vai se empoderar numa posição de poder, de senhorio, de pode tudo, sabe tudo, tudo é por ela, o resto é o quê? O resto é resto, certo? Por narcisista R4 ele diz o quê? Primeiro eu, depois os outros. Segundo eu, depois os outros. Terceiro eu, depois os outros. E lá é sempre essa ideia, sempre ele primeiro e o que sobrar para os outros. Então essa é a característica do narcisismo. Só que como diz, ele tem grau, né? Todos nós somos narcisistas, todos nós, né? Não tem ninguém que não tenha R4. Todos nós temos R4, todos nós armamos nossa R4. Só que muitos é um narcisismo mais assim, não vou dizer assim, é menos problemático, é menos doentio, é mais aceitável, sabe? É uma condição natural. Armar um narcisismo mais maneiro, certo? Quase assim, numa horizontalidade, certo? Esse é um narcisismo esperado e aceito. Certo? Só que acontece o quê? O capitalismo foi esperto de perceber o quê? Se eu coloco as pessoas para querer bombar seu narcisismo, em vez de se manter aqui tranquilo, satisfeito, como lá atrás, né? Como lá nos anos 60 ou até 70, 80, todo mundo estava aqui com seu narcisismo mais ou menos aqui e estava meio que tranquilo. O capitalismo falou, não, agora eu já sei como é que eu posso movimentar o ser humano, né? Dominar sua mente, basta eu pegar e inflar, começar a arrumar meio de inflar o narcisismo. Fazer com que cada um ache o quê? Isso aqui para mim é pouco, isso aqui para mim não está me servindo e eu quero o quê? Eu quero vir para cá, quero subir, quero subir, quero subir, quero subir. Essa é a grande ideia que o capitalismo captou. Então, para ele fazer isso, ele teve que fazer o quê? Ele teve que deslocar energia da relação lá naquela época, lá nos anos 60, 50, 70, até 80, que era aqui, ó. O grande investimento da libido, né, narcísica, no inconsciente, era na R3. A R3 você vê, é uma relação de complementariedade aqui. É o quê? É uma relação de ligação. Ó. Aqui existiam os valores humanos, os valores normais, sabe assim? As pessoas tinham um amor, um interesse pelo outro mais genuíno, certo? Então aqui, olha, existia uma paixão, vamos dizer assim, mais verdadeira. Existia um amor mais puro, um amor mais verdadeiro. Existia uma amizade assim que perdurava há muitos anos, uma amizade de sacrificar, de um ajudar o outro. Isso aqui era uma coisa natural naquele período. Por quê? A grande energia narcísica estava alocada aqui, o grande investimento. Vamos dizer que o investimento em vez de libido, vamos chamar de dinheiro. O grande investimento de dinheiro, né? Como falar, não se pode pôr todos os ovos, né, numa única cesta. O grande investimento era aqui, certo? Aqui a R2 sempre também existiu e sempre vai existir. Aqui existe um investimento aqui forçado, certo? Que é o quê? É o ego se ver sempre inferiorizado e faltante. Então ele tem um investimento de libido aqui, onde ele se vê em relação de inferioridade e dependência do objeto. Então isso aqui é algo natural. Para você sair disso aqui, como se fosse um refresco, uma fuga, todo mundo vinha para R3 e ficava feliz, e ficava contente. Vez ou outra dava um pulinho para R4, voltava para cá, ficava mais tempo aqui, né?
Alguns ficavam um pouquinho mais tempo aqui, mas era uma minoria. Eram as pessoas assim que ainda tinham os valores, certo? Eles, vamos dizer assim, não se viam só nessa posição, porque eles vinham muito para cá, valorizavam essa posição. Então era um casadinho, certo? Era um casadinho das duas posições aqui. Só que, quando o capitalismo resolveu fazer dinheiro a mais, ele falou, eu vou entrar agora para fazer dinheiro nos relacionamentos. Na relação de amor, na relação de amizade, na relação de casamento, que é o quê? É aqui que acontece. Tá? Por quê? É uma relação de ligação. Aí ele falou o quê? Pô, se as pessoas estão ligadas e estão mais ou menos satisfeitas aqui, mesmo não sendo toda aquela maravilha, como é que eu vou forçar essas pessoas a consumirem, a buscar coisas até supérfluas? É fazendo o quê? Destruindo isso aqui. Sabe? É negando isso aqui, é dificultando isso aqui, desvalorizando. Então o que, que ele faz? Ele começou a jogar fogo, né, para cá, para acender a fogueira do narcisismo aqui, para jogar os holofotes daqui, para dizer o quê? Você que está nessa relação aqui, você é meia boca, você não vale grande coisa, você não tem grande futuro, você não tem admiração, você não é uma pessoa assim que, de grande valor. Valor é quem está aqui, ó. Valor é a pessoa que está aqui, ó, batalhando, que está ficando cada vez mais rico, que está ficando cada vez mais forte hoje em dia, né? Ficando cada vez mais bonito. Essas são pessoas de valores. O capitalismo fala o quê? Se você está aqui, você é uma pessoa de valor, você é uma pessoa, vamos dizer assim, admirada, invejada, que todo mundo vai bater palma para você, porque a mídia, ela tá, vamos dizer assim, comprada, vendida para quê? Para abrir os holofotes para o pessoal daqui, ó, para quem está aqui. Certo? Então, se você quer fama, sucesso, como todos queremos, vamos dizer assim, né? Você tem que vir para cá. E vir para cá, agora aqui você vem para cá, se instala aqui, muda, né? Você sai daqui do seu condomínio, sai do seu apartamento aqui e se muda para cá. Aí, lógico, aqui você pode, vez ou outra, vir aqui fazer uma visitinha, ficar um pouquinho aqui, né? Usar esse espaço aqui como se fosse assim, uma área de lazer e tal, mas você vai viver aqui agora. E a sua ideia, quando você cai para cá, que decide se mudar para cá, investir muito aqui, aqui você não tem mais sossego. Porque aqui, se você é um narcisista nota 5, não tá mais bom para você. Você vai ter que ser um narcisista nota 6. Agora, se é 6, não tá mais bom para você. Agora tem que ser narcisista nota 7. Nota 7 era bom, agora não é mais. Você vai ter que ser nota 8. 8 já foi bom. Agora você tem que ser nota 9. Então, quer dizer, aqui a luta narcísica é sempre o quê? Ao alto e avante, né? Como era um jargão do Superman, parece, né? Para o alto e avante. Então, quer dizer, o narcisismo, a luta dele é sempre estar subindo, cada vez mais, né? No mínimo, ou se manter parado numa boa posição, ou subir. Nunca descer, nunca. O narcisista, o que mais o atormenta é ele descer de posição. Ele não pode cair de posição, porque se ele cair de posição, ele já vai sentir muito aqui na R2. E ele não vai aguentar. Uma pessoa narcisista sofre muito mais quando ela cai de posição porque ela sente a R2 armar, do que uma pessoa com um narcisismo mais maneiro, mais comum, porque o grosso da energia dele está aqui, né? Então, e aqui essa posição aqui não está tão penosa para ele. Agora, para o narcisista encastelado numa posição de alto valor aqui, ele baixar um pouco ou não conseguir subir mais é um tormento. Porque praticamente é como se essa posição aqui começasse a cobrar, começasse a virar um fantasma para ele. Que ele tem que negar essa posição. É como se ele quisesse destruir. Ele quer destruir essa posição. Quer destruir. Ele quer viver eternamente nessa posição. Então o capitalismo fala o quê? Eu quero todo mundo agora desejando isso. Aí eu coloquei o tema no vídeo dizendo o quê? A Red Pill e o feminismo está ajudando o capitalismo. No fundo, eles estão sendo usados, né, os líderes Red Pill, tá? Não a filosofia Red Pill. A filosofia Red Pill, a função é só explicar o que acontecia antes no relacionamento, que era muito isso, um pouco disso e um pouco disso. Então, a Red Pill veio para dizer o quê? Antigamente, os relacionamentos era muito isso. Isso aqui, muito isso, diminui isso, que não atormenta tanto, e tem um pouquinho disso que não afeta tanto, porque é mínimo, certo? Isso antigamente. Né? Aí só que a Red Pill fala o que hoje? Hoje, esse movimento aqui está meio que escoado. Por quê? Quem compartilhava desse movimento aqui, que era a mulher, principalmente, o capitalismo conseguiu, vamos dizer, puxar esse rebanho para vir para cá. Puxar o rebanho das mulheres que ficava mais ou menos contente aqui, né? Que ficava até de boa, por quê? Porque ela usufruía junto com o homem. Ela fazia parceria com o homem, ela se ligava ao homem, e o homem é que tinha a função de conseguir tudo, né? O sucesso, manter segurança, tudo para a mulher, né? Então estava tranquila, que a mulher estava tranquila nessa posição, entre aspas. Ela ficava até meio que satisfeita em estar aqui. Só que o capitalismo veio falar o quê? Na orelha dela: você pode mais. Você não precisa depender de homem. Você pode conseguir o que o homem te dá e até muito mais. Saia daqui e venha para cá. Venha para R4.
Esse foi o canto do capitalismo na orelha das mulheres. Porque o capitalismo, ele tem a sua lógica. Vamos dizer assim, ele tem a sua cartilha. Então ele falou, vou puxar as mulheres daqui para destruir essa relação e elas vão vir tudo para cá. Vão se tornar bem narcisistas. Elas já têm uma grande propensão, agora eu vou praticamente assinar embaixo para que ela libere. E ainda vou instigar todo o narcisismo da mulher. Freud já falou há muito tempo, lá na época ele escreveu, no Narcisismo. A mulher é mais narcisista que o homem. Ela tem um grau mais narcísico maior que o homem. Então ela vem para essa relação aqui, ó, babando. Mais que o homem até. Entendeu? A mulher quando vem para a relação aqui, através do feminismo, por exemplo, nossa, ela vai virar uma inimiga como virou. Inimiga do homem, inimiga de outras mulheres, inimiga de tudo. Porque agora ela só quer o poder. Ela quer dizer o quê? Eu vou me empoderar. A mulher ela pode tudo, ela é autossuficiente, então ela quer fazer tudo para quê? Ela subir, ó, de posição. 5, 6, 7, 8, ela quer dizer o quê? Eu quero a mesma coisa que o homem, mas eu quero mais ainda. Eu quero subir para as cabeças aqui. Eu quero ir para as cabeças. Então, se a mulher vai para as cabeças, quem que vai ficar embaixo? Porque se tem um poderoso é poderoso em cima de outro sem poder. Então ela vai jogar para baixo o quê? Todos os homens de preferência e também as mulheres também. Porque a mulher compete. A mulher briga contra ela mesma. É uma disputa terrível. Todo mundo sabe disso. Sempre existiu. Agora está pior ainda. Então tá uma briga ferrenha. Quer dizer, tá todo mundo aqui, ó, se degladiando na R4. E o capitalismo feliz, só contando o dinheiro, só enchendo o bolso, certo? E essa relação aqui, hoje está meio que condenada, está meio que as moscas. Alguns vêm para cá, né, ainda de uma ideologia, de uma cultura antiga, ainda vêm para cá de bom grado, que são pessoas das gerações passadas, e os novos não. Os novos já não vêm mais para cá, porque eles sabem o quê? É uma relação vazia, é uma relação perneta. Quando tem um querendo ficar aqui, cadê o outro para ficar aqui? Não vem, não vem. Hoje, se achar duas pessoas, um homem e uma mulher, dois homens, né, duas mulheres que falam, vamos ficar na R3 aqui de boa, praticamente ela está remando contra a maré, ela está remando contra a condenação social, a condenação econômica, tudo, sabe? Porque aqui a pessoa agora é desprezível, quem vive numa relação dessa. Não tem valor. Valor está aqui, ó. Valor está você vir para cá e bombar, sabe? Subir para as cabeças, pisando na cabeça de todo mundo, e quanto mais você fica aqui, menos você vai precisar disso aqui, que é o que se diz, né? Você vai se completar, então não vai precisar muito do outro nesse sentido, não vai precisar doar, você vai só tomar, né? Você vai só se apropriar, né? E esperar receber de bom grado, porque você vai usar essa relação para iludir, né? Entre aspas, assim, os trouxas, né? O R4 aqui, os narcisistas aqui, eles vão ter que manter um gado, né? uns escravos aqui para ele poder se manter no trono. Então ele usa essa relação aqui ainda como uma fachada, para poder manter o canto da sereia, né? Para que esses continuem ainda ficando numa posição da antiga, né? Que aceita ficar como escravo nesse sentido assim. Então, resumidamente, né? Teria muita coisa para falar, mas o vídeo, para não ficar muito longo, acho que eu dei uma palhinha para vocês, né? E eu quero que vocês comentem, sugiram mais alguma coisa no comentário, eu posso pegar e complementar o vídeo. Então, resumidamente, o que eu quero dizer, o que esse livro falou nos anos 80, a cultura do narcisismo, ele falou de um tom filosófico. Depois que eu cheguei na fórmula da mente, isso aí pulou na minha cara. Eu olhei e falei, nossa, eu não acredito que a coisa é tão monstruosa como é. Aí eu senti o que o Freud sentiu lá atrás. A diferença é que o Freud, ele, vamos dizer assim, ele se acuou, ele deixou a coisa ali. E eu, por ter uma visão assim meio científica, eu amo saber, né? E sigo aquela ideia de é melhor sofrer com a verdade do que sorrir com a mentira, né? Então eu falei, eu vou pagar esse preço, eu vou defender a verdade para mim e vou querer mostrar para outros que aguentem, que gostem de saber, que queiram não ser iludido, né? De não ser feito de trouxas, né? Feito de otário, tá? Então, resumidamente, a minha mensagem é essa. Quem capta a mensagem da fórmula da mente, da gangorra, do narcisismo, ele consegue pegar um pouco assim de molejo para não se ser usado e não ser feito de trouxa, né? E ser assim, vamos dizer assim, espoliado pelo narcisismo, pelo capitalismo, pelas pessoas narcisistas doentes, patológicas, ser usado por eles, tá ok? Então, eu teria muito mais coisa para falar, mas não quero me alongar muito, né? Espero que vocês comente alguma coisa aí que eu vou aproveitar, vou ler os comentários, tô lendo, né? Sugiram ou façam algumas perguntas que eu produzo novos vídeos aqui, né? Vou dar o nome de quem sugerir, até como um agradecimento, né? E vamos desenrolar esse tema, porque a coisa ainda não chegou nem no nível, vamos dizer assim, catastrófico que pode chegar. Então, ele está caminhando para isso, né? Lá atrás começou, né? Nos anos 80 começou, veio piorando, agora está ruim e a tendência é ficar pior ainda. Vai ficar pior. Se a coisa está ruim, infelizmente, tem mais notícia, vai ficar pior, certo? Então, é isso por enquanto, tá ok?